Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Júlia Santos, eu sou aluna do primeiro ano 2 aqui no Falcone no Noturno. Hoje a gente está aqui com o professor Lucas, nosso professor de biologia, pelo menos na minha sala da biologia, e a gente vai estar aprendendo mais um pouco sobre a preservação e um pouco mais sobre as mudanças climáticas. Pode ir. Eu sou professor aqui no Falcone, dou aula para o primeiro, segundo e terceiro colegial, todas as turmas. E estou aqui hoje para responder algumas dúvidas, tentar esclarecer algumas coisas, confundir com outras talvez, vamos ver. Então é isso, pessoal, acompanha aí para ter um pouco mais desse assunto que é bem conscientizador. Então vamos para a primeira pergunta. O que são as mudanças climáticas e por que estamos ouvindo tanto sobre isso ultimamente? O que são mudanças climáticas e por que estamos ouvindo tudo isso ultimamente? Sim. Mudanças climáticas são alterações no equilíbrio do planeta. O planeta, ao longo do tempo, ele teve um certo equilíbrio. E, e ele teve desequilíbrios também. Só que esses desequilíbrios levavam centenas de milhares de anos para acontecer. São ciclos. A gente está ouvindo falar bastante disso agora porque a gente está acelerando esse ciclo. Com a, com a incidência dos gases que a gente emana, como a forma que a gente produz, a forma como a nossa sociedade é estabelecida, a gente começou a alterar esses padrões que existiam no planeta, acelerando esses problemas climáticos. Então é por isso que a gente está vendo esses pontos com mais ênfase em notícias e tal. A gente está vendo esses impactos no dia a dia muitas vezes. Então é mais por isso. A gente está tendo o poder de conseguir alterar o clima da Terra. Uma coisa que nunca foi vista antes. Nenhum animal que vive na Terra conseguiu fazer isso. A gente, em menos de, eu vou arredondar, 300 anos, a gente conseguiu alterar muito o clima do planeta. Muito. Entendi. E aí explica um pouco mais pra gente sobre a diferença do clima e do tempo. Você tinha explicado esse tempo na sala. Certo. Ó, clima é como o ambiente ele é. Por exemplo, Arthur Nogueira. Eu não sou daqui, mas eu posso dizer que deve ser parecido com a minha cidade. Mas aqui é um clima quente, chuvoso às vezes, eu imagino. E o que, que é o tempo? O tempo é um momento que está acontecendo agora. Imagina que está muito frio agora. Então o tempo está frio. Mas o clima é quente, normalmente. Tá? Ah, sim, Seria essa a entendi. diferença. O tempo é Entendi. momentâneo e o clima é aquele padrão que se tem aqui. Ah, sim. Ok, então, ó, uma curiosidade bem legal, porque às vezes a gente não tem essa. Como se for, a gente não sabe essa diferença, né? Sim, De é clima e quase que um tempo. sinônimo, né? Às É, vezes. a gente acha que às vezes é bem igual. Uhum. E de qual forma as ações humanas estão influenciando no clima da Terra? Boa pergunta. A gente está influenciando principalmente com a emissão de gases. Esse é um fator, mas tem vários. O outro fator foi a destruição do meio ambiente em massa. A gente alterou o ambiente de forma muito abrupta em pouco tempo. E aí a gente pensa assim numa balança, onde a gente está emitindo muitos gases e destruindo muitas florestas e muitos ecossistemas e muitos ambientes naturais. Esse lado aqui regulava essa questão da temperatura. Então a gente está diminuindo o regulador, que mantém o equilíbrio, que são as florestas, a natureza, e acelerando a emissão de gases. Tá? Então, esse é o problema. A gente está. É tantos gases que a gente está conseguindo perceber um aumento na temperatura da Terra, como um todo. Não é só esse gás mais comum que a gente escuta falar, o CO2. Também tem o gás metano hoje em dia. O metano ele é um gás que ele sai a partir do arroto e pum de vaca. São os gases Entendi. metano. E como a nossa sociedade hoje, a gente tem muita produção de animais, bovinos, para alimentar mesmo carne, leite, derivados. Então, a gente tem um aumento muito grande nesse nicho. E esses animais liberam muito gás metano. O gás metano ele pode ser até 6 vezes mais quente do que o CO2. Então, você imagina a gente subindo os gráficos das emissões de CO2, mais subindo os gráficos de emissões de metano. Todos esses dois em conjunto, eles esquentam muito o planeta. Tá? E Sim, o regulador, que em teoria ele ajuda a diminuir, a gente está destruindo. Tá? Então a gente está entendi. fazendo um gráfico inversamente proporcional, onde a gente está poluindo muito
e aquilo que ajudaria a reduzir a poluição, a gente está diminuindo. Então Entendi. é um problema bem grave. E é aquilo que a gente tinha comentado na sala também há um tempo atrás, sobre agricultura, sobre ser intensiva, invasiva, Isso, sobre essas coisas. Então, isso também afeta bastante as mudanças climáticas. com certeza, porque para a gente ter uma agricultura intensiva, a gente precisa derrubar centenas de hectares de floresta e mata nativa, que são reguladores de temperatura, entre outros. Isso é um ponto só das centenas de pontos positivos que um ambiente consegue fazer. Entendi. Então a gente está tendo que dizimar muitos espaços para plantar uma coisa só, muitas vezes. Às vezes essa uma coisa só nem alimenta as pessoas. Às vezes é um recurso para alimentar uma outra coisa. Por exemplo, o gado. A gente precisa, sei lá, derrubar centenas de hectares de floresta, plantar soja, para essa soja alimentar o gado. E aí esse gado servir de alimento para poucas pessoas. E nem todos conseguem comer carne de primeira assim sempre. Sim, Então eu diria que é uma balança problemática. entendi. E que problemas, né, que a gente pode atrair com isso? A gente pode, tipo, atrair bastante problemas com isso. Com certeza, muitos. Mas quais são os principais sinais de que o clima do planeta Terra está mudando? Certo. Um dos principais sinais é o degelo dos polos. Ao longo do tempo, os polos, desde que a gente acompanha isso, né? Os polos sempre foram estáveis. Estáveis. Nunca mudou muito. Tinha o período do verão, degelava um pouco, inverno voltava. Verão, degelava um pouco, inverno voltava. O que acontece hoje em dia? Inverno, não cresce o gelo. Verão, diminui. Inverno, não cresce o gelo. Verão, diminui. Então a gente está vendo ao longo do tempo esses polos derretendo, derretendo, derretendo. E, consequentemente, você vai elevando o nível do mar. Fora as outras coisas que acontecem. Porque dentro desses gelo tem muita coisa, tem vírus antigo que a gente não conhece, que está lá adormecido, pode descongelar e, sei lá, contaminar alguma coisa. Isso é um problema gigante que a gente ainda desconhece. Outro ponto é as temperaturas médias, porque uma coisa é a temperatura global, outra coisa são as temperaturas médias em diversos locais. A gente já percebeu que em todos os locais a temperatura subiu. E a temperatura global subiu também. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu não lembro qual COP foi, os cientistas falaram que a Terra, no geral, em temperatura, não podia subir 2 graus Celsius. Senão a gente não ia conseguir retornar à temperatura. Adivinha quanto a gente já subiu? Ah, pelo por tudo que tá acontecendo, né, nessa direção, eu vou chutar uns 10. Não, não, não. Não? Não. A gente subiu 1,5 graus na Terra, tá? Tipo assim, quando eu falo 1,5 graus, parece pouco. Mas quando a gente fala na Terra, na atmosfera, isso é muito, tá? Quando a gente fala, hoje está 10 graus mais quente do que, sei lá, semana passada. Isso é 1 grau de temperatura local. Quando a gente fala no globo, isso tem um impacto gigantesco. A gente já aumentou 1,7 e está só subindo. E não pode subir mais que 2. Não, deveria. Porque dizem os pesquisadores que se a gente passar de 2, 2,5, mesmo se a gente parar de poluir 100%, imagina que a gente parou de poluir tudo, 100%, não poluímos mais, mudamos da água para o vinho. A temperatura da Terra ainda vai continuar subindo por mais ou menos uns 100 anos, por conta que os gases eles estão ali. Mesmo a gente não emitindo mais, eles estão ali. E eles vão continuar exercendo temperatura sobre a Terra, tá? Entendi. Então é um problema grave, Muito grave. muito grave. Como as mudanças climáticas afetam o meio ambiente, como florestas, oceanos e animais? A gente tinha comentado também há um tempo atrás sobre os oceanos, sobre isso de derreter Uhum. e aumentar o nível do mar e daqui a um tempo que não pode mais existir, não vai poder mais existir praia, essas Ah, coisas sim, que a gente tinha comentado. Então explica certo. mais um pouco mais sobre isso pra gente. A questão da praia é que, como está degelando, né, as águas congeladas, então está elevando muito o volume de água. Tem uma tendência a gente perder algumas praias. Existem continentes que estão muito próximo ali do oceano e está sofrendo um certo tipo de erosão que a gente não tinha visto antes. Do solo está se deteriorando e entrando para o oceano. As ondas ficam batendo ali, fica deteriorando esse solo. Então eles estão vendo que o continente está diminuindo. Isso acontece, se eu não me engano, na Índia. Posso estar equivocado, mas eu acho que é em algum país do, do da Oceania ali. Em algum Uhum. país ali. Agora a outra pergunta.
a outra coisa que eu ia falar, da questão do impacto nos oceanos. Tem uma coisa muito séria que está acontecendo, que é a acidificação dos oceanos e a morte em massa dos corais. O que isso significa? A morte em massa dos corais. Pensa que o coral, aquele lugar bonito de coral que fica os peixinhos, que a gente vê em filme, Uhum. esse tipo de coisa, ali é um berçário da vida. Ali é onde os pequenos animais se reproduzem. Ali é como se fosse um lugar seguro no meio daquele oceano que é vasto e perigoso. Ali é um lugar seguro, onde a vida flui muito, muito bem ali. Ali é um berço da vida. A gente acidificando os oceanos e aumentando a temperatura do oceano, a gente está percebendo a morte em massa dos corais. O que acontece se os corais morrer? Já estão morrendo, mas ainda não são todos. Mas o que acontece se a maioria dos corais morrer? A gente quebra a cadeia alimentar do oceano. Olha o problema disso, a gente quebra a cadeia alimentar do oceano. Isso pode gerar problemas assim que gigantescos, gigantescos. A gente vai quebrar a cadeia alimentar de um dos ecossistemas mais complexos e importantes da Terra, fazendo isso. Isso já vem acontecendo, tá? Eita. Existem ações, porque quando eu falo essas coisas, parece ser muito apocalíptico, mas existem ações positivas que vêm acontecendo, sabe? Tem muita coisa boa acontecendo, mas também tem muita coisa ruim, É, isso é sabe? verdade. E nós, seres humanos, como a gente pode ser impactado com isso? Como tudo isso que está acontecendo pode afetar a nossa vida? Nossa, de diversas formas. Primeiro, vamos falar alguns pontos. Alimentação. Se a gente altera o clima do planeta, a gente altera toda a dinâmica de como ele funciona. Imagina que a gente está acostumado a plantar uma coisa e a partir do momento fica tão estressante o clima, tão quente, sem chuvas, e a gente começa a perder esses volumes de alimento. Já vai impactar na vida humana. Um outro ponto gravíssimo dos tempos modernos que a gente vem vendo, a morte em massa das abelhas, dos polinizadores. As abelhas são responsáveis por 70% da polinização dos alimentos da Terra. O que isso significa? Se elas somem, por algum motivo, a gente perde a polinização de 70% dos alimentos. O que acontece se não tem polinização? Não tem alimento. Porque a polinização é o que? É o cruzamento das plantas. Para a planta gerar fruto ou gerar o grão, que é o arroz ou a comida que vocês conhecem, para a planta gerar o alimento, ela precisa do cruzamento. Quem faz o cruzamento? As abelhas. Quem está morrendo hoje em dia? As abelhas. Ah, por que ela está morrendo, professor? Sei lá, que é a temperatura? Não é nem a temperatura. É a forma como a gente produz o alimento que está matando esses animais. Você saberia dizer como que é? Não. O uso do veneno agrícola. Hoje em dia, nos 4 cantos do mundo, a gente usa muito veneno agrícola. E esses animais são sensíveis demais. Então eles morrem em massa. Eles morrem em massa. Sabendo disso, alguns países tomaram precauções. Começaram a reduzir o uso e alguns países tiraram por completo. Mudaram mesmo a forma de produzir alimento. O Brasil tá nesse meio aí? O Brasil é um dos países que mais usam veneno agrícola no mundo. Dos que mais usam. Isso é um problema gigantesco porque o Brasil é um antro de vida animal. Abelhas e tudo, tudo. Todos esses animais polinizadores, não é só abelha, mas eu gosto de elucidar a abelha porque ela é uma das principais. Mas no Brasil, que a gente tem uma natureza muito extravagante, muito rica, a gente vem impactando ela de forma muito intensa. Tá? Entendi. Esse é um ponto, tem outros. Vários pontos, Tem né? vários pontos. E que tipo de desastres naturais estão se tornando mais frequentes por conta do aquecimento global? Eu acho que é o seguinte, dependendo do lugar que você está na Terra, esses impactos vão ser diferentes. No Brasil, por exemplo, a gente está vendo um impacto muito grande com as enchentes. Enchentes e queimadas. O impacto da enchente. A força da água é um negócio absurdo. Não tem o que fazer, sabe? E se a gente vê isso com cada vez mais frequência, vai ser complicado. A gente vai ter que mudar a geografia do Brasil ali, tipo, tirar as populações dos lugares mais vulneráveis e realocar em outros. E tudo isso é um problema quando a gente pensa em sociedade, tá? Sim.
Isso é muito delicado, que nem, eu posso dar até o exemplo do sul do Brasil, que teve aquela enchente que todo mundo viu. Ali, aquela enchente, ela já tinha acontecido há um tempo. E ela acontece de tempo em tempo. Mas acontecia de o quê? A cada 90, 100 anos. O que que, o que que vem acontecendo agora? Os, os eventos climáticos vêm acontecendo de forma mais rápida em um curto período de tempo. E isso Entendi. impacta na nossa preparação. A gente não está preparado para ter esse impacto a cada 10, 15 anos. Sabe, o Sul ele vem de, acho que se eu não me engano, 3 enchentes gigantescas em um curto período de tempo. Mas quantas eles aguentariam? E a gente está falando de um estado. Mas quando a gente vai para um outro lugar, é o mesmo problema. São Paulo, por exemplo, São Paulo é um lugar onde tem centenas de rios. É um lugar onde tem muita água. Porém, essa água está no subsolo. A gente construiu a cidade em cima dos rios, em cima dos corpos d'água. Sim. E imagina se a gente começa a ter um índice alto de chuvas aqui e esses rios começar a voltar à forma como eles eram. O que vai acontecer com São Paulo? Então são vários problemas e cada lugar tem o seu problema específico. Por exemplo, quando a gente vai para o norte do Brasil, onde tem um ambiente mais seco, que já é difícil de viver. Imagina se fica mais seco. Imagina se o pouco de água que chove anualmente deixa de chover, sabe? Então, os eventos climáticos extremos, eles existem, sempre existiram e sempre vão existir. O problema é que a gente está intensificando eles com a nossa forma de, com a forma como a sociedade humana se inventou de viver. Produzir, Entendi. produzir, 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 e independente do impacto que aconteça. Eu acho que a gente, no nono ano, a gente escutou alguma coisa sobre só retirar, retirar, retirar e nunca, como que Botar de fala? volta. Exatamente, colocar de volta. Então, isso é um ponto muito importante, né? Que a gente só tira, só mata e não faz as coisas para tentar retornar a, ao que a gente tirou. Sim. Eu vejo uma análise de tipo assim, existe uma força muito positiva que vem atuando em ações benéficas na sociedade. Mas é uma força muito pequena. Enquanto a força que ela é destrutiva, porque é o capital, é o poder. Quem tem o poder consegue manipular as coisas de uma forma mais rápida e mais intensa. Isso vem acontecendo de forma muito forte. E o lado bom ali, o lado mais que tenta regular isso, que tenta diminuir essa velocidade de destruição e que tenta cuidar de algumas coisas, é muito fraca. Então é uma balança complicada, sabe? É. E quem ganha dinheiro com isso, ou tipo, nunca vai querer Não se parar de importa fazer. muito, é. E existe alguma relação entre as mudanças climáticas e a escassez de água ou alimentos? Sim. É aquilo que eu comentei. É, imagina um lugar que precisa de um volume de água X para produzir uma quantidade X de alimentos. E imagina se você tira a água desse lugar, para de chover nesse lugar. A tendência é que a gente não produza mais esses alimentos. Consequentemente, tem um impacto na sociedade. Os preços dos alimentos sobem. Quanto mais escasso, mais caro fica. Então é um problema até o ponto da gente não conseguir nem plantar. Que é aquela questão, se a gente acaba com os seres polinizadores, ou se a gente deixa um ambiente tão inóspito para o plantio que não tem mais plantio. Uma coisa que a gente vem vendo é que a gente precisou alterar muito o DNA das próprias plantas para aguentar a forma como a gente planta. Porque a forma como a gente planta não é natural no planeta. O planeta ele precisa de um equilíbrio entre várias espécies de plantas ao mesmo tempo, em conjunto. Hoje a gente faz o plantio de monocultura. Esse plantio ele precisa ser jogado doses cavalares de veneno, doses cavalares de adubo químico para aquela coisa funcionar. E as plantas precisam ter alterações no seu DNA para elas não morrer por esse monte de veneno que joga nela. A gente alterou o DNA das plantas em laboratório para essas plantas aguentarem veneno em massa, aguentar veneno ali todo dia. E então esse é um outro problema humano, que a gente já vem comendo muito alimento com altas doses de veneno ali nas suas estruturas dos alimentos, sabe? Então, assim, é um problema complexo. E agora um papo mais conscientizador. Se Vamos nada deixar for positivo feito, isso. se nada for feito, como pode ser o futuro do nosso planeta? Se nada for feito, É, se a gente não querer mais, se essa força pequena que tem querendo cuidar não querer certo. cuidar mais e ficar todo mundo devastando o planeta.
Olha, o... quem vai sofrer mais vai ser as pessoas mais pobres. Porque hoje, que a gente tem algum equilíbrio ainda, quem que mais sofre? Pessoas menos desprovidas de recursos, pessoas que não têm tanto acesso à educação, que são mais fáceis de serem manobradas ali na sociedade. E num planeta caótico, com pouco recurso e tudo muito delicado, assim, tipo, muito perigoso, sabe? Sem alimentos, muito quente. Quando a gente desregula o clima, doenças começam a proliferar, vírus começam a proliferar. Então, é uma bola de neve negativa que só cresce. Quem que vai ser prejudicado com isso? As pessoas mais vulneráveis. Claro, as pessoas ricas também vão ser impactadas, mas de uma forma diferente, tá? Eu acho que às vezes é por isso que a galera da grana não se importa tanto, porque vai doer nelas mais para frente, vai ser mais, eles vão lidar de uma forma melhor com o caos. Mas tem que lembrar que, sei lá, dois, três quintos, não, quatro quintos da população é uma população pobre, delicada, assim, que não. Eu falo isso de uma forma global até. Vai, a gente tem 7, 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. Quantos bilhões de pessoas são ricas, milionárias, que vão saber lidar com tudo isso? 0,5? Vai, 1,2? Então a maioria vai ter problemas com isso. Poucas pessoas. E essas pessoas ricas, milionárias aí, que acham que não vai bater no deles, também vai ter problema. Porque o ser humano ele esqueceu que a gente é uma parte íntegra do planeta. O planeta é uma coisa só. A gente separou as coisas. A gente, aqui é Brasil, aqui é Uruguai, aqui é tal. O planeta não está nem aí para isso. O planeta é uma coisa só. É um organismo vivo que está doente e que a gente e a gente tem consciência das coisas. O ser humano é um serzinho sábio pra caramba. A gente tem poder assim para fazer muita coisa. É só uma questão de olhar para a coisa certa e falar, vamos fazer, pô. Vamos botar recurso aqui para a gente começar a melhorar as coisas. Senão a gente vai adoecer cada vez mais o planeta, que é uma coisa orgânica, uma coisa só. E, meu, aonde isso vai chegar? Parece que a gente é o único ser com consciência que se autodestrói a sua própria espécie. É bizarro isso. A gente da biologia estuda muito os animais. E a gente não vê esse comportamento em nenhum animal. Todo animal que está em grupo ou convivendo em sociedade, eles trabalham entre si, se cuidam, tem seus probleminhas ali, mas não é igual ao ser humano. O ser humano ele é uma coisa diferente. A gente esqueceu do próximo, sabe? Esqueceu de cuidar do planeta, que é nosso. Entendi. E assim, o que você gostaria de dizer para as gerações futuras para cuidar da Terra? Uns 3 conselhos, pelo menos. Três conselhos? Isso. Que a gente pode evitar. Aham. Três conselhos. Primeiro, busque conhecimento. Conhecimento verdadeiro. Não é chat GPT, não nada. Busca conhecimento mesmo, sabe? Tipo, leia, critique, duvide das coisas, porque eu percebo que quanto mais o tempo for passando a partir de agora, com essa revolução tecnológica, mais informações equivocadas vai estar por aí. E numa sociedade onde as pessoas não leem, não têm muita capacidade de crítica e de questionar as coisas, é muito fácil de você manipular as pessoas. Então, um conselho que eu daria é estudem. Estudem mesmo, tá? Outro conselho, três conselhos, Pode ser só 2. que eles vão facilitar. Né? O outro conselho é cuide da natureza como se fosse seu filho, sabe? É, existem algumas ações que se a gente fizesse no conjunto, sabe? Pegar ali e fazer em conjunto, a gente consegue resolver muita coisa. Muita coisa. Não é um negócio que precisa de grandes montantes cavalares de dinheiro. Precisa, mas a gente consegue fazer as coisas acontecer. Então, conhecimento e cuidar do planeta, sabe? Porque quando você tem o conhecimento, você entende o que precisa fazer para cuidar do planeta, ou o que não fazer para prejudicá-lo. Então, eu acho que só o ato de estudar e conhecer, que nem aqui na escola vocês estão absorvendo conhecimento. Vocês vão ser a geração, alguns, claro, nenhuma geração é perfeita, tá? Mas vocês vão ser a próxima geração. Esse planeta vai estar na mão de vocês.
Então vocês têm que ter esse viés de ímpeto de tentar fazer alguma coisa, não abandonar, ferrou, vamos, salve-se quem puder. Não, esse tipo de argumento ele não leva a nada. O ser humano ele é um ser social. A gente precisa estar em conjunto. A gente precisa pensar em grupo. E estudar, trabalhar em grupo para melhorar essa situação do planeta, conversar com as pessoas, pressão política, isso precisa acontecer. A gente fala, não gosto de política, não gosto de política, mas a única forma de você mudar as coisas é no antro político, gostando ou não, com todos os seus problemas. Então, conhecimento é poder, eu diria. E é isso. Eu acho que é isso. Entendi. Então, pessoal, com esses 2 conselhos do Lucas, de buscar conhecimento e estudar bastante e cuidar da natureza, a gente fica Como por se fosse seu aqui. filho. Como se fosse seu filho, hein? Um detalhe importante. Muito obrigada. Obrigado, Muito eu. obrigada pelo conhecimento que Legal, você foi bem legal. deu pra gente aqui. A gente gostou muito de ter aqui. Espero que volte mais vezes, que o Beleza. Jean vai estar proporcionando mais podcasts para nós. Fechou. E é isso, muito obrigada. Valeu, Então é gente. isso, pessoal. Beijão.